Olá, bem-vindos a mais uma exploração connosco. Hoje vamos investigar um canto de Tóquio que talvez não esteja nos roteiros mais óbvios, sabe? Mas que as fontes que temos, olhe, artigos, notas históricas, guias locais, mostram ser um verdadeiro baú de histórias. O bairro de Shimura, em Itabashi. A nossa missão aqui é mesmo desenterrar a riqueza histórica por detrás deste nome, Shimura, e, claro, descobrir alguns de seus encantos mais escondidos, aqueles que ficam um bocadinho na sombra das zonas mais brilhantes de Tóquio. Vamos fazer uma viagem, desde as origens medievais até aos recantos mais peculiares de hoje. Preparados? Vamos a isso. Para começar, o nome. As fontes sugerem que Shimura, vem do clã Shimura, que estava ligado ao poderoso clã medieval Toshima. Mas há aqui uma coisa gira, parece que antigamente também lhe chamavam Shinomura, que quer dizer aldeia dos bambus. Dá-se uma imagem bastante verdejante, não acha, para o início da história? Sim, sem dúvida. E esse clã Shimura, deixou uma marca física importante na zona. O Castelo de Shimura. Foi provavelmente construído no período Muromachi, mais ou menos onde hoje fica Shimura 2 Home. Ok. E a localização não foi o acaso, claro. Ficava ali na beira do planalto de Musashino, com uma vista ótima sobre as terras baixas do rio Arakawa. Era um ponto estratégico, percebe? Para defesa e controlo. Claro. E onde há castelos medievais costumam aparecer lendas, não é? Sempre. Uma das que parece mais forte aqui é a da Ichiazuka, a monteira de uma noite. Está ligada à queda do castelo em 1524, quando foi atacado pelo clã Hojo. Sim, essa lenda é famosa localmente. A história conta que os Hojo construíram uma monteira de terra gigante numa única noite, mesmo em frente ao castelo, para o conseguirem atacar de cima. Epá, parece quase ficção. O que é realmente fascinante nisto não é só o proeza em si, quer dizer, se aconteceu mesmo assim, mas é como a história foi sendo contada e bem transformada ao longo dos séculos. Como assim? Os guias populares do período Edo, por exemplo, como o famoso Edo Meishozue, não se limitaram a contar a lenda, eles dramatizaram-na. Ah, deram-lhe mais cor. Exatamente. Adicionaram detalhes muito vívidos, como, imagine, o uso de canhões Tairo, que teriam sido disparados do topo da monteira para incendiar o castelo. Esperem, canhões em 1524. Isso soa-me um bocadinho anacrónico. É precisamente aí que a história fica interessante. A análise histórica mostra que as armas de fogo, e isso inclui os canhões, só foram introduzidas no Japão pelos portugueses em 1543, ou seja, quase 20 anos depois dessa batalha. Ah, então a lenda... Pois, este detalhe revela imenso sobre como funciona a memória coletiva e a construção das lendas, não é? As histórias populares tendem a absorver elementos que vêm depois, coisas mais impressionantes ou mais familiares para quem as ouve na altura, para aumentar o impacto. Mesmo que isso, sacrifique a precisão histórica. Que giro! Portanto, a lenda da moteira com os canhões diz mais sobre como as gerações seguintes imaginaram a queda do castelo do que sobre o que realmente aconteceu. E a moteira em si, a estrutura física, o que lhe aconteceu? Essa já não existe. Foi nivelada em 1916 para dar espaço a outras coisas. Hoje em dia o local é um campo de beisebol, em Mayanosho Shinkushon. Uma pena. É. No entanto, há um pequeno vestígio. Uma pedra que estava ligada a um santuário que existia lá e que foi preservada noutro sítio. É um daqueles pequenos achados que nos ligam ao passado, sabe? Falaremos disso. Ok, interessante. Agora, avançando um pouco no tempo, período Edo. As fontes falam muito do Shimura Ichirizuka. O que eram exatamente estes marcos? Parecem ter sido importantes. Eram muito importantes. Os Ichirizuka eram literalmente marcos miliários, montículos de uma ri. O ri era a unidade de distância da altura, mais ou menos 3,9 km. Certo. Em 1604, logo no início do shogunato Tokugawa, foi dada a ordem para construir estes marcos ao longo das estradas principais que saíam via Edo. A Nakasendo, que passava por Shimura, era uma delas. O objetivo era muito prático: uniformizar as distâncias, facilitar as viagens, o transporte, a administração.
Geralmente eram construídos aos pares, um montículo de cada lado da estrada. E o de Shimura era o terceiro a contar de Nihonbashi, o ponto zero em Edo. Portanto, marcavam uns 12 quilómetros de viagem? Exato. E o que é que o torna especial hoje em dia, para além dessa função original? O que o torna verdadeiramente excepcional é o facto de ter sobrevivido. É um dos raríssimos exemplos em toda a Nakasendo e talvez mesmo em todo o Japão que ainda existe como um par de montículos no seu sítio original. A sério? Sim. Muitos outros foram destruídos com a modernização, o alargamento das estradas, a urbanização. O facto deste par ter resistido ali encaixado na cidade moderna confere-lhe um valor histórico e simbólico enorme. Por isso é que foi classificado como sítio histórico nacional e também do bairro de Itabashi. É incrível ver aquele par de montículos verdes com árvores já antigas, ali mesmo ao lado da estrada super movimentada de hoje, perto da estação de metro de Shimura-Sakaue. É um contraste brutal. É mesmo. As fontes até dizem que houve ali perto ruínas de uma casa de chá que serviam os viajantes antigamente. E parece que ainda há um festival anual, o Ishirizuka Matsuri, que tenta recriar um bocadinho o ambiente da época, ali junto aos marcos. É uma forma de manter a memória viva, não é? Sem dúvida. Essa tentativa de ligação ao passado é uma constante. Olha, outra história interessante do período Edo envolve o oitavo shogun, Tokugawa Yoshimune. Em 1718, ele andava a caçar com falcões, um passatempo típico da elite samurai, ali na zona de Shimura, e parece que parou para descansar no templo Daizenji. Ah, e consta que ficou maravilhado com a água de uma nascente que havia lá no templo. Exatamente. A tradição local diz que o shogun ficou tão bem impressionado com a pureza, com o sabor da água, que deu um nome honorífico à divindade principal do templo, que é o Yakushi Nyurai, o Buda da medicina. Chamou-lhe Shimizu Yakushi, que significa algo como Yakushi da água pura. E pronto, este episódio ligou para sempre o nome do shogun àquele sítio. E a localização da nascente e do templo também era importante para os viajantes comuns, calculo. Com certeza. O templo de Daizenji e a nascente ficavam no sopé de uma encosta bastante íngreme, a Shimizuzaka. Para quem vinha a pé de Edo pela Nakasendo, esta encosta era tida como o primeiro grande obstáculo, o primeiro desafio físico a sério da viagem. Ah, entendo. Portanto, encontrar uma nascente de água fresca e um templo para descansar e rezar um bocadinho, logo depois da subida, devia ser um alívio enorme. Faz todo o sentido. O desafio da encosta, depois a recompensa da água e o conforto espiritual do templo. Um ponto mesmo crucial na viagem. Precisamente. E até havia ali perto uma área de descanso informal, a Ainoshuku, entre as postas oficiais. Era um pequeno apoio extra para os viajantes. É pena que a vista do Monte Fuji, que dizem que era magnífica do topo da encosta e que deve ter inspirado muita gente, se tenha perdido com a construção moderna. Pois, imagino. No entanto, o local da nascente no templo Daizenji ainda existe, mesmo que a água já não se use da mesma forma. Visitar o templo permite-nos, conectar com essa história. Imaginar o Shogun e os viajantes a refrescarem-se ali. É um desses pontos de interesse discretos, mas com história. E ainda perto dessa encosta da Shimizuzaka, as fontes falam de outros testemunhos em pedra, um marco chamado Furro Oyama Doyo e várias torres, as Koshinto. O que é que estas pedras nos contam? Contam muito sobre as crenças populares e as rotas de peregrinação da época. As Koshinto, as Torres Koshin, estão ligadas a uma prática religiosa popular chamada Koshin. Tinha origem no taoísmo e baseava-se na crença de que, em certas noites específicas do calendário, as noites Koshin, que acontecem a cada 60 dias, três entidades ou vermes místicos, os Sanshi, que supostamente vivem no nosso corpo, saem enquanto dormimos para ir contar as nossas más ações ao Imperador Celestial. E isso podia encurtar-nos a vida. Que ideia! E então, para evitar isso, as pessoas ficavam acordadas nessas noites? Exatamente. Formavam-se grupos na comunidade, os Koshinshinko, que se juntavam para passar essas noites em vigília. Muitas vezes comiam, bebiam, socializavam, para se manterem acordados. Era religioso, mas também um evento social importante. Reforçavam os laços da vizinhança. Interessante. E depois de fazerem estas vigílias durante um certo tempo, normalmente vários anos, o grupo mandava erguer uma torre Koshin em pedra. Era um memorial da sua devoção e esforço conjunto e um pedido de saúde e longevidade. E o outro marco? O Fuji Oyama do Ryo?
A localização dele aqui, no cruzamento da importante Nakasendo, com os caminhos para estas montanhas, era estratégica. Servia de guia aos peregrinos. Ah, ok. O facto de encontrarmos estas torres Koshin e este marco de peregrinação juntos mostra como a vida do dia-a-dia, a fé da comunidade e as grandes viagens religiosas se cruzavam ali em Shimura. As pedras estão lá, silenciosas, mas contam estas histórias de fé, de comunidade, de viagens de há séculos. São relíquias discretas, mas muito significativas. Falando em guardiões da história local, talvez o mais antigo seja mesmo o santuário Shiroyama Kumano. As fontes dizem que foi fundado em 1042 por um membro do clã Shimura, que trouxe a divindade de Kumano. Tornou-se o santuário protetor das aldeias da zona e tem ligações a figuras históricas importantes. Sim, figuras como o guerreiro Minamoto no Yoshie, que dizem ter rezado ali antes de ir para batalhas no norte. Mais tarde, o clã Shiba designou-o como o guardião espiritual do castelo de Shimura. Mas o mais incrível neste santuário é mesmo a sua localização exata. Onde fica? Fica precisamente em cima do local onde existiu a cidadela principal do castelo de Shimura medieval, o coração defensivo, o chamado Omaru. A sério? No mesmo sítio? No mesmo sítio. O castelo físico desapareceu há muito, a urbanização tomou conta. Mas o santuário ficou. Funciona como uma ligação viva, um fio que nos conecta diretamente àquele passado feudal. A continuidade do espaço sagrado, mesmo com a paisagem à volta a mudar radicalmente, é notável. O santuário é literalmente um guardião da memória do castelo, ancorado ali naquele solo. E para quem gosta de procurar vestígios mais palpáveis, o próprio recinto do santuário guarda algumas surpresas, não é? Tesouros escondidos. Sem dúvida. Lá dentro encontramos artefactos que são como pequenas cápsulas do tempo. Há uma pedra que marca explicitamente as ruínas do castelo de Shimura, a confirmar o local. Ah, que bom! Há um portão Tori que se pensa ser muito antigo, talvez do século XVII. Há estátuas dos cães-leão guardiões, os Komainu, datadas de 1855, já no fim do período Edo, e as placas votivas em madeira mais antigas, as ema, encontradas em todo o bairro de Itabashi, dão-nos um vislumbre das preces, dos desejos das pessoas comuns de antigamente. Que maravilha! E lembra-se daquela pedra do santuário Mitsumine, que estava originalmente na multeira Ishiazuka? Sim, sim. Foi transferida para o santuário vizinho, o Nishikumano. Mostra como estes objetos sagrados também circulavam, faziam parte da vida da comunidade. É fascinante como o passado resiste assim, nestes detalhes. Mas Shimura não vive só de história antiga, pois não. As fontes também falam de encantos mais do dia-a-dia, coisas da vida moderna que também têm o seu valor. Claro que sim. A história continua a ser feita no presente. Um exemplo disso é a rua comercial Shimura Ginza. É descrita como tendo aquele ambiente shitamachi, sabe? Aquele ar de bairro popular tradicional, mais acolhedor, com preços mais acessíveis do que as zonas super turísticas e modernas de Tóquio. É um tipo diferente de tesouro. E dentro dessa rua há pontos específicos que valem a pena. Alguma dica? Bem, as fontes mencionam alguns achados giros. Há uma loja de dango, aqueles bolinhos de arroz, que está aberta desde os anos 50. É mais do que uma loja. É uma ligação ao passado recente do bairro. Um sabor que atravessa gerações. Deve ser bom. Falam também de uma sala de jogos retro, com máquinas arcade antigas, para um toque de nostalgia. São estes pequenos negócios, estes ambientes, que ajudam a preservar o caráter único do bairro. Um espírito comunitário, que de certa forma faz lembrar as reuniões dos grupos Koshin. Embora agora de forma secular, claro. E parece que há também uma ligação ao passado industrial da zona, à indústria gráfica. É verdade. Itabashi teve uma história industrial relevante e a impressão foi uma parte disso. O achado aqui é uma oficina de tipografia que não só sobreviveu, como agora oferece experiências práticas. Como assim? A pessoa pode ir lá, escolher os caracteres de chumbo, compor um texto pequeno e imprimir o seu próprio postal à mão com as técnicas antigas. É uma experiência muito tátil, quase meditativa, que nos liga diretamente a um ofício do passado. É uma forma muito concreta de tocar a história. Literalmente. Que ideia fantástica. Então, Shimura
revela-se assim um mosaico inesperado. Temos as fundações medievais do castelo e as suas lendas, não é? Temos os marcos dos viajantes do período Edo, as histórias dos shoguns A fé comunitária que ainda se sente nos santuários e nas pedras. e depois estes lampejos de caráter na vida moderna, como uma rua comercial com sabor antigo ou esta oficina de tipografia, tudo isto numa área que se calhar muita gente passaria ao lado sem notar. Exatamente. O que é realmente interessante nisto tudo é perceber como estes locais, que podem parecer comuns à primeira vista e que estão fora dos grandes circuitos, guardam camadas tão diversas de história e de significado. Sim, Explorá-los permite-nos ter uma compreensão mais profunda da própria evolução de Tóquio, não acha? Vemos como o passado não desaparece assim sem mais nem menos. Ele persiste. é verdade. Persiste nas estruturas que sobrevivem, como o Ishirizuka, ou o santuário no sítio do castelo. Persiste nas lendas que se continuam a contar, mesmo quando os factos já são difusos, como a da Ishiazuka com os canhões. Persiste nos nomes dos lugares, como o Shimizuzaka. E persiste no espírito comunitário, que talvez hoje se veja de outras formas, mas que continua a dar identidade ao bairro. E isso, bem, isso deixa-nos a pensar, não é? Sim, talvez os verdadeiros encantos escondidos não sejam apenas os locais físicos que podemos visitar, mas as histórias que eles carregam. E a forma como essas histórias, a lenda que sobreviveu à monteira, a fé gravada na pedra coxim, o espírito de vizinhança numa loja antiga, conseguem atravessar o tempo. Fica a pergunta, se calhar, para quem nos ouve, que histórias esquecidas, que camadas de tempo e de significado existirão nos nossos próprios bairros, nas ruas que percorremos todos os dias, só à espera de serem descobertas se pararmos um bocadinho para olhar e escutar com mais atenção.